continuidade ao vídeo, nós trabalhamos sobre a revolta da vacina e a revolta da chibata. Então, vamos dando continuidade falando sobre a Guerra de Canudos. Então, assim, a Guerra de Canudos foi um movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais. Ele ocorreu entre 1893 e 1897, no Arraial de Canudos, uma comunidade do sertão da Bahia. Então, assim, foi um movimento popular, um movimento messiânico, porque o seu líder era um líder religioso. E então, assim, o principal, a gente vai estar já falando sobre o principal líder, né? Mas então, assim, como que eles se organizaram? Conselheiro e seus fiéis ergueram a cidade de Santa de Belo Monte, o que se transformou num refúgio desprotegido e perseguido. Canudos era uma comunidade onde existiam diferenças sociais e onde os rebanhos e as lavouras pertenciam todas a esse modelo socioeconômico. Era uma atração constante para milhares de sertanejos. Então, assim, essa era a organização deles, né? E João Conselheiro, que era o líder do movimento, ele pregava, né? Ele pregava uma religião salvadora e era seguido, né, por dezenas de fiéis, que daí chegou a formar essas cidades, né, de Belo Monte. Diz assim que em 1896, ano que começou a guerra, Belo Monte tinha mais de 5.000 casas e aproximadamente 30.000 habitantes. Então, aqui, né, fala, né, sobre isso, que era um reduto, né, de segurança. E então a religião deles, dentro do conselho, era bem rústica, mas ela transmitia esperança, de vidas de dias melhores, né, bem organizados. O líder do movimento, o principal líder do movimento, né, temos uma imagem dele, foi Antônio Conselheiro. Aqui foi de 1893 a 1897, na cidade de Canudos. Ele foi morto, né, no final do conflito. Então, assim, quem foi Antônio Conselheiro? Então, aqui tem o nome dele, né, completo. Ele pregava uma mistura de doutrina cristã e religiosidade popular, a data de nascimento, onde ele nasceu, né, onde ele viveu, era brasileiro, então a ocupação dele era um líder religioso. Então esse foi o conselheiro. Aí como que se deu esse movimento? Então, assim, como que eles foram, não foi assim uma vez só, né, e acabou, mas eles tiveram várias investidas, né? Então, assim, o governo do estado da Bahia, que enviou 2 expedições militares, os soldados eram vencidos pelos homens do conselheiro. Por quê? Porque eles tinham muitas técnicas de corpo, né, de jogo de corpo, conheciam, poderiam até ter menos armas, mas assim eles tinham muitas técnicas. Então, na primeira expedição, eles venceram, né, os militares. Então, Prudente de Moraes enviou a terceira expedição, comandada pelo coronel Moreira César, homem de conselheiro. Aqui está faltando um H, né? Na hora de digitar, faltou o H. Depois a aproveitar está corrigindo. E então, assim, eles enviaram a segunda expedição, também foram derrotados. Então, eles diziam que, contudo, essa expedição foi derrotada, né, e o comandante morto em combate. Mas eles diziam que essas derrotas, né, se explicava pelo fato da grande maioria dos soldados desconhecerem a região da Caatinga, que era tão familiar para o povo de Canudo. Então, essa era a explicação que eles davam.
Calma aí. Você passou para frente. Deixa eu voltar. Aqui. Então, assim, então eles organizaram mais uma expedição, né? Mais um ataque a Canudos. Então, assim, Prudente de Moraes ordenou, que era o presidente da época, ordenou aos ministros da guerra, Marechal Bittencourt, que embarcasse para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. Foi então organizada uma expedição com mais de 5 mil homens, sob o comando do general Arthur Oscar, com a ordem de destruir Canudos. Então, o que aconteceu? Eles vieram, né, com canhões, né, e, consequentemente, eles conseguiram, né, derrotar. Canudos foi totalmente destruído, foi arrasado. Então, diz assim: após intensos bombardeios de canhões, a missão foi cumprida. Totalmente, né, destruído a região de Canudos. Canudos foi totalmente destruído. Então, vem o fim do conflito. Então, qual foi o desfecho? Então, foi a vitória das tropas federais e construções de destruição total da cidade de Canudos. Aqui temos uma imagem do final do conflito, né? Sertanejos, tira aqui, sertanejos de Canudos, rendidos pela cavalaria do exército durante a última expedição do Arraial em outubro de 1897. Então, aqui temos essa imagem. Mas, assim, o que aconteceu? De um lado, né, estava o povo e o padre achando, né, como um reduto, né, o local onde eles estavam. Mas para o sertanejo, né, então para eles que estavam ali, para o sertanejo, o Arraial era uma terra prometida. Para os padres que perdiam seus fiéis e para os grandes proprietários de terra que perdiam seus trabalhadores, era um reduto de fanáticos que deveria ser destruído. Então, assim, aí começou, né? Então, é por esse motivo, daí vem a questão do governo, a questão de terra e o medo, né, eles começaram a ser pressionados, né, pelos coronéis, e aí teve esse movimento. E sobre a Guerra do Contestado. Então, assim, esse movimento aconteceu na cidade de conflito, né? Foi um conflito por regiões de terra. Ele aconteceu, o conflito aconteceu na cidade, no palco, né, desse conflito foi o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. Foi em 1912, em agosto, né, de 1912, de outubro de 1912 a agosto de 1916. Então, assim, de um lado estavam, né, o povo e do outro lado estavam os governos do estado, dos governos estaduais e os governos federais, né, pela essa disputa que a gente vai estar vendo já na decorrer ali. Então, depois no final a gente vai estar vendo sobre o desfecho, né, que aconteceu. Aqui nós temos, né, o mapa. Esse em roxinho, né, a região disputada entre Paraná e Santa Catarina, era essa região disputada. E o de laranjinha, né, a região a guerra que foi da Guerra do Contestado. Cadê? O mouse não tá. E então, assim, e essa linha aqui, não sei onde coloca aqui. Essa linha aqui era a linha, né, a linha de ferro que eles estavam construindo, que a gente vai estar já comentando, que ligava o estado de São Paulo ao estado do Rio Grande do Sul, na capital aqui, Porto Alegre. Então, assim, essa era a estrada de ferro, por causa desse pedaço aqui, dessa estrada de ferro que aconteceu, né, esse conflito. Então, assim, ali vivia muitas pessoas, eles plantavam ervas, viviam da madeira, tinham pequenos fazendeiros. E o que aconteceu? Com essa estrada de terra, eles foram desapropriados,
né, foram desapropriados. No primeiro momento, eles foram trabalhar nas estradas, mas quando concluiu, né, a obra, eles ficaram desempregados e então assim gerou todo um conflito, né? Então vamos ver o que diz o que a gente fez no que diz aqui as causas. Então tudo começou quando o governo brasileiro contratou uma empresa estadunidense para construir uma ferrovia para ligando as estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Foi o que a prof falou aqui, né? Então, durante a execução da obra, a Brasil Railway Company contou com o apoio de coronéis locais e do Estado. Além dela, uma madeireira de mesma origem estava sendo atuando naquela região. Então, assim, eles estavam disputando também, né, entre os estados o território. Então, assim, vários poceiros da área foram desapropriados para a realização desse projeto e outros tantos pequenos fazendeiros que viviam da extração de madeira e também da erva mate, que foi o que a prof falou. Então, esse foi um dos motivos, né? Então, as pessoas estavam lá sofrendo, foram desapropriados, sem indenização, e então gerou um conflito muito grande. O principal líder do movimento foi da Guerra do Contestado, foi o monge João Maria, então ele é o que podemos ver que teve, né, de parecido lá como podemos comparar com de Canudos, que os dois foram líder, né, religioso, então por isso são considerados de movimento messiânico. E esse líder, né, entre eles teve outros líderes, José Maria dos Santos, teve Agostinho, Maria Rosa, e Adeodato, que foi um dos últimos, que foram os líderes deste movimento. E do outro lado tinha os oficiais do Exército Brasileiro e o governo e todos mais. Então, assim, essa cidade, ela ficou hoje, né, então, depois disso surgiu as cidades de Porto União, região do Contestado, que é hoje onde aconteceu esse movimento. E as consequências, né, dessa guerra? Aqui nós temos uma imagem, né, dessa batalha, da ilustração. Então, assim, para conter a guerra do Contestado, o governo enviou para a região 90 mil homens do exército, uma pesada artilharia e alguns aviões que tinham o objetivo de observar o movimento dos rebeldes. Após diversos conflitos e perseguições, a guerra chega ao fim em agosto de 1916. Então, assim, não foi como um contestado, como não foi uma tentativa só, foram várias tentativas e o povo, né, continuou, estavam vencendo as batalhas, só que assim não tinha como eles resistir, porque eles não tinham tanto armamento pesado, como a gente viu aqui, esses ali, para combater o governo estadual e federal. Então, assim, eles até lutaram, mas não teve como. Então, nos primeiros momentos lá, o líder José Maria, ele foi morto em batalha, mas continuou o movimento. Mas então, assim, e assim as terras habitadas pela população do quadrante santo voltaram a pertencer aos grandes fazendeiros e os coronéis. A população pobre, entretanto, voltou para as situações de miséria em que se encontrava anteriormente. Então, assim, esse foi o desfecho, né, o fim do movimento lá de Canudos. Então, a guerra ela durou 4 anos, né? Então deixou um resultado de 10 a 15 mil pessoas mortas e 8 mil casas incendiadas. Além disso, em outubro de 1916, foi assinado no Rio de Janeiro o Acordo de Limites entre Paraná e Santa Catarina. E a partir daí surgiram novas cidades, como Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União, que foi que eu citei anteriormente. A guerra terminou somente em 1916, quando as tropas oficiais conseguiram prender Adeodato, foi um dos líderes,
que era um dos chefes do último reduto de rebeldes da revolta, ele foi condenado a 30 anos de prisão. Então, desfecho, né, do acordo de limite entre os governos do Paraná e Santa Catarina. Aqui nós temos uma imagem da ferrovia, né, os militares ali, que foi que ligou, né, São Paulo a Rio Grande do Sul. E esse foi, então, a aula de hoje. Como atividade, a gente vai estar deixando as páginas 305, 306 e 307. Essas atividades que vocês vão estar resolvendo. Vou deixar um vídeo de apoio para vocês. Aqui tem um link, vai estar na descrição do vídeo também. E esta foi, então, a aula de história de hoje, concluindo sobre as revoltas populares. Então, pessoal, até a próxima aula.